dia. Está pronto, me parece, o vídeo. Antes da doutora Patrícia fazer a sua exposição, vamos ver o vídeo. Bom dia a todos. Me chamo Rita de Cássia Mascarenhas. E aos 39 anos, recebi a pior notícia de minha vida, de que estava com câncer de mama. Fiquei sem chão, mas após a primeira semana, decidi que precisava ser forte e lutar com todas as minhas forças, pois tenho uma filha e não poderia perder esta luta facilmente. Comecei a travar uma nova batalha pela vida. Resolvi que o Estado não iria decidir se eu iria viver ou morrer. Não desisti. E depois de muita batalha e desgaste, finalmente recebi uma decisão favorável ao fornecimento do medicamento. O tempo, para nós, pacientes de câncer, é muito valioso. A agilidade no tratamento e a medicação adequada são primordiais. O que faço hoje aqui é um apelo. Todos temos o direito de receber o tratamento pelo SUS. Espero, senhores parlamentares, bem como seus familiares e pessoas queridas, que não precisem jamais passar por essa doença, para entender a importância da nossa luta. Façam com que muitas mulheres possam atravessar este momento de uma forma mais digna e humana. Promovam políticas que garantam o acesso aos tratamentos do câncer de mama. Eu quero conceder a palavra à doutora Patrícia Sampaio Chueri, coordenadora geral de atenção às pessoas com doenças crônicas do Ministério da Saúde. Obrigada, deputado Valdemir Moca, por a gente poder estar aqui presente. Senador, perdão, que a outra audiência passada foi na Câmara dos Deputados. Senador Valdemir Moca, senadora Ana Amélia, para a gente estar podendo falar, então, um pouquinho das ações do Ministério da Saúde. Infelizmente, no convite que a gente recebeu, e cumprimento aos meus colegas da mesa, e bom dia a todos e a todas. Infelizmente, no convite que a gente recebeu para a audiência pública, hoje não se falava do tempo que a gente teria para falar. Então, a minha apresentação está longa, não está no tempo adequado, eu vou ter que pular slides para dar conta de falar, então, nos 10 minutos que é permitido. Então, não vai ficar com a coerência esperada, então, quando a gente organizou a apresentação. Então, eu vou pular. Acho que a gente já pode falar aqui. A gente tem alguns... O SUS tem muitos avanços, eu acho que a gente precisa reconhecer isso, não dá para a gente ficar preso só nas questões ruins. São 25 anos de história de uma construção de uma política pública e cidadã desde 88. Mas a gente tem muitos desafios. Eu destaquei alguns deles mais macro e que têm relação com toda a sociedade brasileira. A gente precisa avançar muito na gestão. A gente optou por ter um sistema descentralizado e a gente tem mais de 5 mil municípios no país, então a gente precisa qualificar a gestão tanto dos municípios e precisa rever o papel dos estados em relação a como apoiar a maioria desses municípios que são pequenos e a gente não vai esperar que vão dar um tratamento integral a qualquer paciente com doença crônica nem oncologia. Se a gente não desenvolver melhor o papel dos estados, sendo capaz de organizar regiões de saúde onde a gente vai conseguir o tratamento integral desse paciente, a gente vai cair ainda nos erros de gestão que a gente tem tido. Uma outra questão é a questão do financiamento do sistema público. A gente teve uma definição na Constituição de 88 por ter um sistema público e o financiamento destinado a ele hoje não é adequado a essa decisão. E a gente depende também dessa casa legislativa para a gente avançar, então, a conseguir um percentual maior de financiamento para o SUS, para ele dar conta dos desafios dele hoje. Além disso, a gente tem diversas incoerências, como o financiamento do setor privado pelo setor público, o financiamento de planos de saúde para funcionários públicos, financiamento de planos privados. Então, a gente tem várias incoerências constitucionais que a gente precisa avançar para dar conta.
Como eu já disse, o país precisa avançar no processo de regionalização e de articulação intersetorial. Além disso, olhando especificamente a questão da oncologia, o desafio da gente avançar na qualificação do cuidado e na boa prática clínica baseada em evidências científicas claras e não lobbies de indústria, ampliar o acesso à medicação, a exames e a tratamento, integrar e compartilhar mais o cuidado entre os diversos pontos de atenção da rede, desde a atenção primária até a atenção especializada em oncologia. A lei dos 60 dias é um desafio que a gente precisa dar conta dele e sair do foco histórico de construção das políticas públicas na área da oncologia, que eram muito pautadas no tabagismo, no câncer de colo uterino e no câncer de mama. A gente tem, por exemplo, o câncer de cólon, que é um câncer que vem crescendo no país, a gente precisa começar a pensar, então, políticas públicas para ele. Todos esses desafios, o Ministério, então, vem trabalhando para enfrentá-los, ampliando, então, e passando a organizar todos os pontos de atenção na lógica das redes de atenção à saúde e melhorando, então, a qualidade do cuidado. A gente tem a rede de atenção às pessoas com doenças crônicas. Ela foi instituída em 2013, mas a gente reviu a portaria no final do ano passado e publicou novamente esse ano. E as prioridades da rede são as doenças cardiovasculares, como o senador lembrou, primeira causa de morte no país, e, em segundo lugar, a oncologia, o câncer. Hoje, no país, a gente tem, então, 280 centros especializados em oncologia. Ainda vocês podem ver que isso não é uma questão que está homogênea no país, ele é muito heterogêneo. E na região sul, região sudeste, a gente tem uma maior quantidade, então tem um desafio de abertura de centros de qualidade na região norte e nordeste. E aqui o número de novas habilitações desde 2011, e esse ano a gente já teve 2 novas habilitações. Eu gosto de deixar esse quadro aqui para lembrar que o cuidado em oncologia ele não é feito só na atenção especializada, ele precisa ter acesso rápido aqui na atenção primária e a gente trabalhar em rede. Como o Tiago bem disse e lembrou, a gente reviu toda a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, publicou a nova portaria em 16 de maio de 2013, e o que ela traz de mais novo é a definição, então, das responsabilidades muito clara de cada esfera de gestão do SUS e de cada ponto de atenção. Antes, a gente só tinha descrito na portaria os princípios e diretrizes da política. Além disso, a gente tem trabalhado muito com a atenção primária, reforçando o diagnóstico precoce e a prevenção, principalmente no câncer de colo de útero e câncer de mama, tem monitorado essas ações através do Sistema de Informação da Atenção Básica e através do Programa de Melhoria e Acesso da Qualidade. A gente fez cadernos de educação permanente e educação e cursos e capacitações. Além disso, olhando a atenção especializada, a gente lançou 2 programas, o PNQM, que é o Programa Nacional de Qualidade da Mamografia, para a gente avaliar a qualidade da mamografia, porque não basta eu fazer o exame, se a mamografia é mal feita, eu vou ter um monte de falso positivo e falso negativo, e não vai adiantar no cuidado dessa paciente. A gente tem a Qualicito, que é a qualidade da citopatologia. A gente lançou uma portaria específica para serviços ambulatoriais especializados de diagnóstico de mama e de tratamento e diagnóstico de lesão precursora do colo uterino, com um acréscimo de 60% nos pagamentos dos procedimentos realizados nos serviços habilitados neste tipo de serviço. A gente lançou, então, o programa de mamografia móvel, o plano de expansão da radioterapia, e tem diversos convênios relacionados à radioterapia. Um novo sistema de informação, o SISCAM. A gente tem trabalhado muito com as secretarias estaduais para apoiar e qualificar, tem monitorado a produção e a identificação do déficit de procedimentos oncológicos, a gente tem dado feedbacks. Mensalmente, a gente tem um periódico que a gente manda para eles que chama o Crônico, com tudo que a gente faz em relação à oncologia. Temos, mantendo a continuidade, então, eu vou passar para vocês a elaboração dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas baseadas nas melhores evidências. Incorporamos novos medicamentos oncológicos e a questão do PRONUM. Vou passar aqui rapidamente. Eu gostaria de lembrar, então, a doutora Mayra, que o último encontro do comitê citado foi no dia 30/10. Pela portaria que institui o comitê de mobilização, a gente deve fazer ele em 2 momentos, e a FEMAMA estava presente na mesa de abertura desse comitê. Um representante da senhora estava lá com a gente. Eu vou pular, só para a gente... Vou passar por outras. Além de rever a Política Nacional de Atenção Oncológica, a gente reviu, então, a Portaria 741, que é a portaria que dá todos os critérios para a abertura de novos serviços especializados de oncologia.
Essa portaria ficou, essa revisão ficou em consulta pública, 29 dias em consulta pública, esses foram o número de contribuições que a gente recebeu, e a portaria nova, então, foi publicada no DOU em abril deste ano, a portaria 140. Então, ela traz todos os novos critérios para a abertura dos novos serviços, UNACONs e CACONs, para eles se organizarem na lógica, então, de redes de atenção à saúde. Todos esses 280 serviços hoje habilitados na área de oncologia vão ter que se reabilitar em um ano com a nova lógica de organização de rede para a gente poder propiciar, então, o acesso tanto ao diagnóstico quanto depois do diagnóstico ao tratamento. Infelizmente, a lei ela olha só o início do tratamento, ela não olha o anterior ao acesso ao diagnóstico. A principal mudança, então, em relação a 741, com a nova portaria, é que antes a gente precisava aprovar a existência de 1.000 casos novos para a abertura de um serviço. Hoje, esse critério é populacional, então, a cada 500.000 habitantes, eu posso ter um serviço. E nas regiões sul e sudeste, onde a gente sabe que a incidência de casos novos de câncer é maior, eu preciso ou 500.000 habitantes ou 900 casos novos de oncologia. A ideia é que a gente consiga interiorizar a atenção oncológica no país, já que hoje ela está concentrada nas capitais e na região sul e sudeste. Além disso, a gente colocou novos parâmetros para os procedimentos, justamente que são para o diagnóstico. Então, a gente aumentou o número de procedimentos exigidos desse serviço. Então, a gente dobrou o número de consultas especializadas, foi para 500. Por exemplo, colonoscopias passou a ser 240, endoscopias 160, que esses serviços obrigatoriamente devem ofertar. O que a gente não quer é que o NACON e CACON só recebam os pacientes com o diagnóstico fechado. Eles têm que entrar na rede com o papel de também fazer o diagnóstico. Não dá para eles fecharem a porta só pegar um paciente que já tem o diagnóstico do câncer. Eles têm um papel na rede de atenção de fazer diagnóstico. Vou passar rapidamente, já que o tempo está se esgotando. Felizmente, eu não posso falar. Esses aqui são os serviços que eu falei. Aqui é o plano de expansão, então, da radioterapia. Além dos 80 novos aparelhos, né, soluções radiológicas, metade deles é ampliação, metade 41 são serviços novos que não existiam. A gente tem o convênio hoje de 33 novos aceleradores lineares. Então, se a gente somar isso aqui, dá 113. Agora, como o Tiago lembrou, você montar um serviço de radioterapia não é uma coisa que você instala o dedo, compra a máquina e ela está instalada. Para eu construir um bunker, formar RH, demora um tempo e a gente não tem... A gente teve conversando com países que fizeram compras centralizadas semelhante ao Brasil, não semelhante ao número, porque o Brasil foi o maior que já fez, também pelo tamanho do país, tamanho da população, mas Canadá e França fizeram ações semelhantes, e o tempo, então, de início e fim desse plano de expansão, ele é mais longo do que a gente gostaria que fosse. Acho que eu vou passar aqui, então, o Siscam. A gente reconhece a fragilidade do RHC, a gente tem trabalhado para fortalecer o RHC. Ele não é o sistema onde a gente vai acompanhar, então, esse tempo de tratamento, onde a gente vai acompanhar isso é no Siscam. O Siscam, então, todos os estados foram treinados para a implantação do Siscam. Eu vou trazer os dados deles mais para frente. Esse aqui, então, é só a tela do módulo de gerenciamento do tempo diagnóstico. É uma tela simples, que vão 3 datas. Tem a data do anátomo patológico, a data do... Então, por exemplo, para câncer de mama e câncer de colo de útero, a data do anátomo patológico já sai direto do sistema e vai para essa tela, porque ela está nos outros módulos. Além disso, a gente tem a data de diagnóstico no prontuário e o início do tratamento. Aqui toda a incorporação e compra centralizada de medicamentos pelo Ministério da Saúde. Aqui os novos PCDTs, então as diretrizes diagnósticas. A gente tinha 23 programadas para os últimos 3 anos, 13 já estão publicadas, uma está em consulta pública e 9 estão em grupo de elaboração. Dessas, uma já é revisão da consulta pública feita. Além disso, a gente tem o PRONON, que é a Lei Rouanet do Câncer. O ano passado a gente recebeu projetos. E aí eu gosto de ressaltar que a fragilidade não é só administração pública. De todos os projetos que a gente recebeu, para minha tristeza, eu não consegui aprovar todo o financiamento que a gente tinha direito. Então,
que era em torno de 300 milhões. A gente recebeu 62 projetos e a qualidade deles era muito aquém do esperado, a grande maioria deles de instituições filantrópicas e privadas. Então, a gente tem fragilidades para além da administração pública. Só 26 deles foram aprovados, o que dá, então, um reforço aí de mais 118 milhões, para além dos 2,5 bilhões hoje que o governo federal gasta, então, com rádio, quimio e cirurgia na área da oncologia. Para esse ano, a gente vai ter um teto maior de 674 milhões e eu, sinceramente, espero que a gente consiga aprovar projetos que gastem esse total de recursos que a gente tem. Para isso, a gente já teve uma oficina em São Paulo para trabalhar como é que devem ser feitos os projetos e a ideia é que assim que sair a nova portaria do PRONON, a gente faça uma oficina aqui em Brasília com todo mundo que pode apresentar projetos, então. Então, aqui, como eu falei para vocês, o monitoramento que a gente tem feito, aqui a gente tem por unidade da federação, eu só gostaria de pegar, desde 2011, 2012, 2013, a gente teve um aumento de 14% no total de procedimentos de quimioterapia. Um aumento, aqui é em relação à radioterapia, o aumento é um pouco mais discreto, mas a gente tem um aumento de quase 10%, de 9%, pegando a produção 2011, 2012, 2013. E aqui, no subgrupo da cirurgia, um aumento considerável. Já a gente fez uma revisão do valor da tabela, um aumento, então, de 22% da produção cirúrgica oncológica no país. Então, a gente tem tido avanço. A gente tem um comitê, então, para monitoramento dessa lei no Ministério da Saúde, que foi instituído na mesma portaria. É um comitê onde o INCA faz parte, a Secretaria de Vigilância, Secretaria de Gestão Estratégica Participativa, interno do Ministério. A gente coordena o comitê. E aqui os dados do Siscam, que a gente sempre apresenta no comitê. Então, as 27, os dados aqui, ó, maio de 2014, as 27 unidades federadas já têm a senha de acesso do sistema, desde aqui de setembro de 2013. 259 regionais de saúde, 4.296 municípios, 5.912 têm a senha de acesso para a utilização dos sistemas e 2.123 prestadores, aí, desde laboratórios, unidades básicas e serviços de alta complexidade. Que estão usando efetivamente os dados do Siscam. A gente tem, nas 27 unidades federadas, 1.546 municípios. Se a gente conversar com qualquer pessoa que tem experiência em implantação de sistemas de informação, a implantação desse sistema está sendo muito ágil e rápida. Em menos de um ano, você tem 1.546 municípios utilizando um sistema. Isso é rápido. Em relação ao câncer de colo de útero, a gente já tem mais de 1 milhão em relação a histopatológicos liberados com laudo e data, e 3.105 neoplasias malignas no Siscam. Dessas neoplasias, aqui a gente pode olhar isso de duas formas, e aí o Ministério já reconheceu que o artigo 3 da portaria ele é um artigo que contraria a Lei 12.000, e a gente isso já está na conjur do Ministério para ser revisto. Então, esse artigo provavelmente vai ser retirado, então, da portaria que regulamentou a lei. Então, o Ministério já reconheceu. Então, aqui a gente tem os dois dados partindo, então. Se a gente pegar a data do diagnóstico no prontuário, que é o momento que o profissional médico fala para o paciente que ele tem câncer, porque esse é o conceito de diagnóstico que o CRM dá, a gente teria hoje, não estou falando do total do país, eu estou falando das amostras que estão no Siscam, 1.093 casos de câncer, que é o que a gente tem no Siscam hoje. 89% deles, o início do tratamento é antes dos 60 dias. Se a gente pegar o que está dito na lei hoje, esse número cai, fica próximo, então, de uma das províncias do Canadá, como eu vi aqui, que é em torno de 62%. A gente está em 57,5%, então, de casos aí do jeito que a lei define, que é no início quando o laudo anatomopatológico, a data do laudo anatomopatológico. Então, a gente reconhece que há muito que avançar, mas não dá para a gente dizer que o país não vem trabalhando para avançar no tratamento da oncologia no país e não tem tido sucesso em relação a várias áreas. Aí, próximos passos aqui da coordenação, a gente está trabalhando para revisar os procedimentos de diagnóstico diferencial. A ideia é que a gente possa ampliar o financiamento das escopias e das biópsias. A gente tem 2 grupos de trabalho que estão trabalhando de diretrizes para detecção precoce do câncer de mama, que vai para a consulta pública, e diretrizes para rastreamento do câncer de colo de útero, que também deve ir para a consulta pública no início do ano que vem. Tem um grupo de trabalho em relação às políticas de cuidados paliativos,
e avançando na construção estadual dos planos de atenção oncológica. Minha equipe já teve mais de 3 vezes, certamente 2 vezes em cada estado brasileiro. Alguns estados não receberam ainda a outra visita, justamente para apoiar os estados na construção da atenção oncológica estadual. Acho que era isso. Felizmente tem que falar muito rápido, mas agora acho que a gente vai para o debate.